Olá pessoal, nós somos a equipe Gold Retriever da turma 10 do curso de Mineração em Dados Complexos da Unicamp. E esse é o nosso projeto final, o desafio Brain Tumor Radiogenomic Classification, hospedado numa competição da plataforma Kaggle. Bom, do que se trata esse problema? Existe um tipo de câncer cerebral chamado glioblastoma que é o mais comum e de pior prognóstico entre adultos. Uma análise genética permite detectar se o tumor do paciente acometido pela doença tem uma alteração que, em tese, aumenta a eficiência da quimioterapia, o que torna ela, então, uma opção interessante de tratamento. Acontece que essa detecção hoje requer uma cirurgia para que os tecidos tumorais sejam retirados e analisados, o que é invasivo e demora. Surge, então, essa proposta de se fazer uma análise automática de imagens de ressonância magnética para detectar os padrões dessa alteração de forma não invasiva e rápida. O conjunto de dados que nós temos é formado por cerca de 400 mil imagens de ressonância magnética de 585 pacientes. As imagens foram adquiridas em 4 categorias de sequências, que são o FLAIR, o T1W, o T1W com contraste e o T2W. Aqui a gente vê um exemplo de cada uma. O que diferencia elas é o tipo de característica que cada uma ressalta. Tecidos, fluidos, enfim, que se apresentam com intensidades e cores diferentes em cada tipo de sequência. Isso faz com que seja muito complexo treinar um único modelo que aprenda com todas ao mesmo tempo. Então, em alguns experimentos, a gente escolheu usar só o FLAIR. Em outros experimentos, nós treinamos modelos separadamente para cada categoria e depois unimos os seus resultados com uma função de máximo. Por que a gente prioriza o FLAIR? Além de facilitar as análises, o que acontece é que o FLAIR se caracteriza justamente por atenuar os efeitos dos fluidos na imagem final. Com isso, a região do tumor fica bem destacada do resto e isso, teoricamente, deixa ela mais fácil de identificar. O nosso objetivo, então, é fazer uma classificação binária para decidir se uma imagem indica a presença ou ausência da alteração genética. O dataset já veio balanceado e nós usamos a métrica da área abaixo da curva ROC para avaliação, que é a mesma sugerida pela competição oficial. Como a competição não estava mais aberta para submissões e o conjunto de teste aberto não foi divulgado com os rótulos, nós usamos apenas o conjunto de treino original, separando aleatoriamente 15% dos dados para teste e 20% do restante para validação, tomando cuidado, claro, de manter o balanceamento. No pré-processamento, nós utilizamos uma versão da base de dados com as imagens em formato PNG, que é um formato mais eficiente em termos de leitura e processamento computacional. Essa base também estava livre de slices escuros, slices sem tecidos cerebrais visíveis para fornecer informação. Nós excluímos alguns casos problemáticos, normalizamos, ajustamos o tamanho das imagens e também selecionamos diferentes slices de cada caso dependendo do modelo. Para o baseline, nós passamos para a rede somente um slice de cada paciente, escolhendo aquele com maior amplitude. O motivo por trás dessa escolha é simples. Na baseline, nós usamos somente o FLAIR, que mostra a região de interesse com bastante destaque. A amplitude ela é um proxy de variação do sinal, então, se tem um valor alto, é um indicativo de que naquele slice a área do tumor está bem diferente do resto da imagem e, portanto, teoricamente mais fácil de identificar. Assim, a gente otimiza a extração de informação sobre cada paciente. Já nos modelos mais avançados, nós não usamos a estratégia de RMS. Em vez disso, selecionamos para cada paciente uma janela de slices simétrica ao slice central, o que agrega mais informação aos modelos. O baseline ele foi construído com uma arquitetura tradicional da ResNet 50 com pesos da ImageNet e parâmetros bem canônicos. O resultado foi uma UC de 0.535, o que, apesar de não ser muito alto, deixou a gente satisfeito, principalmente por se tratar de um baseline. Afinal de contas, isso já é melhor do que o acaso e é um resultado compatível aí com as dificuldades do problema e com os scores que nós observamos na competição. Mesmo sem ter um padrão de overfitting muito claro, a evolução das épocas já nos indicava aqui uma certa estagnação dos resultados. Depois disso, nós partimos para a exploração de outros modelos. Em um deles, usamos uma ResNet 50, também pré-treinada, apenas como extratora de features. Assim, a gente obteve para cada paciente um vetor de 2.048 features, que foi então passado, esse vetor, para um classificador SVM. Detalhe, aqui, assim como no baseline, a gente usou slices apenas das sequências FLAIR. Esse experimento teve um resultado mais interessante que o baseline, com uma UC-ROC de 0.697 no treino, 0.605 na validação e 0.595 no teste.
Em outro experimento, nós usamos também, novamente, a ResNet 50 parcialmente congelada, mas dessa vez não fizemos extração de features. Em vez disso, a gente acrescentou mais algumas camadas no topo da rede, além do dropout e normalização, e treinamos a rede normalmente para a tarefa de classificação. Os resultados eles mostraram uma discrepância entre as categorias de sequências que já era esperada. Por exemplo, enquanto a Flare mostrou uma OC-ROC de 0.612, a T1W teve 0.455, que é pior que o acaso. A T1W com contraste e a T2W tiveram resultados intermediários de 0.575 e 0.502, respectivamente. A combinação de todas as sequências resultou numa OC-ROC de 0.513, ou seja, ela é melhor do que a T1W sem contraste e a T2W, só que ela é pior que a Flare e a T1W com contraste. Então, nesse sentido, a combinação não foi muito vantajosa. É interessante notar também que as redes ficam bem estagnadas, inclusive elas param de rodar com o early stopping bem antes das 30 épocas que nós configuramos. Nesses gráficos aqui, por exemplo, nós vemos como a loss do conjunto de validação diverge bem rápido da loss do conjunto de treino, que é um indicativo bem claro de overfitting. Provavelmente as limitações dos próprios dados e dos slices escolhidos não permitem ir muito mais longe com essas configurações. Afinal de contas, a rede está trabalhando com relativamente pouca informação. Uma outra análise importante desse problema é em relação à explicabilidade. Como nós estamos usando uma técnica automática para tomar uma decisão na área da saúde, é bem importante que se entenda por que o modelo toma uma determinada decisão, ou seja, a decisão dele precisa ser interpretável. Para tentar fazer uma análise nesse sentido, a gente usou o GradCam, que é uma ferramenta baseada em gradiente que nos ajuda a entender quais regiões de uma imagem são importantes para a rede tomar uma decisão. O que ele faz é produzir esses mapas de calor como visualização, e nesses mapas a temperatura da cor ela é proporcional à importância que a região teve no aprendizado. Então os pixels de regiões coloridas com vermelho e tons alaranjados são aqueles que a rede usou mais para tomar a decisão, enquanto que as regiões verdes e azuis são menos importantes. Isso ajuda então a gente a interpretar para onde a rede olhou para tomar a decisão. No caso desse problema, nós notamos bastante variação nos resultados dependendo do slice e do tipo de sequência usado. Em alguns exemplos, como o da primeira imagem aqui, ele detectou super bem a região do tumor. Em outros, como na segunda imagem, ele acabou aprendendo mais por outras regiões do que pela área do tumor em si, o que sugere um aprendizado pouco generalizável. Um outro ponto interessante é que a rede pode aprender pela região correta mesmo quando o treinamento foi feito sobre uma sequência diferente daquela do slice passado. Então aqui, por exemplo, a primeira imagem é um slice de T1W com contraste com resultado super bom, bem focado no tumor, mesmo no modelo treinado sobre o Flare. E aqui, por fim, a gente vê nessas duas imagens um exemplo de como às vezes o modelo possui uma ativação na área cerebral e em outras vezes simplesmente não tem nenhuma região de destaque. Bom, no fim das contas, nós conseguimos extrair aqui conclusões interessantes com os nossos experimentos, mas ainda vemos espaço para melhorar algumas coisas num eventual aprofundamento do problema. A qualidade dos dados é um ponto bem sensível. Eles vêm de instituições diferentes, sem padronização de tamanho, de resolução, de posição, além de estarem num formato difícil de trabalhar. Colocar todos eles em conformidade para conseguir treinar os modelos, com certeza deve prejudicar a performance. A escolha dos modelos e o processamento deles também não é trivial nem rápido. A gente sequer chegou, por exemplo, a explorar redes 3D, que seria uma outra opção válida para lidar com os dados de uma maneira mais completa. E mesmo com essas possíveis melhorias, vale destacar também que a literatura disponível sugere que a gente ainda está bem longe de ter resultados satisfatórios para esse problema. Os valores que nós obtivemos aqui, que são supostamente decepcionantes, na verdade estão super dentro do esperado. Porque mesmo as melhores soluções que foram divulgadas até agora ainda não foram suficientes para dar evidências de que imagens de ressonância magnética do cérebro por si só bastam para detectar automaticamente os padrões dessa alteração genética. Quando a gente está lidando com automatização de procedimentos para auxílio a um diagnóstico médico, é muito importante que os resultados sejam confiáveis e generalizáveis. E esse problema em particular ainda não chegou lá. Então ainda tem muita análise, muito estudo para fazer para que esses resultados de fato melhorem. De qualquer forma, a exploração que nós fizemos aqui foi um bom começo para tatear o problema e começar a entender o tamanho desse desafio. Então é isso, pessoal. Essas são algumas das referências que nós usamos e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada e até mais!